boa tarde. Nunca mais nos vimos, né? Depois de um bom intervalo de tempo, nós vamos voltar à nossa leitura onde nós paramos. Paramos no livro de Isaías 6, ok? Então, corra, pega a sua Bíblia e vamos juntos ler Isaías 6. O título de Isaías 6 fala assim: O inimigo cerca Jerusalém. Jerusalém seria cercada por exércitos inimigos vindos do norte, né? Então vamos lá, Isaías 6, ou Jeremias 6. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toque cornetas e tecoa, e ponha um aviso em Bet-Aquerem, pois desgraças e grandes destruições vão chegar do norte, do Jerusalém, bela e encantadora cidade. O seu fim está perto. 3. Os reis vão acabar aí com os seus exércitos. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. 4. Eles vão dizer: preparem-se para atacar a cidade. Aproveitem-se. Vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. 5. Aprontem-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. Então, com a permissão de Deus, o povo daquela cidade de Jerusalém estava sendo atacado. Por que o povo de Deus permitiu que eles fossem atacados? A gente está lendo, né? Vamos continuar. E disse: vou castigar esta cidade, ou seja, Jerusalém, porque ela está cheia de violência. E hoje? Como é que está o nosso mundo? Será que Deus não está irado igual como ele estava com Jerusalém? Olha só, ele disse que ele ia deixar o povo de Deus ser atacado porque estava sendo um povo cheio de violência. E nós estamos vivendo isso hoje, né? 7. Como de um poço sai a água, de Jerusalém sai o pecado. Ou seja, ele está falando que aquela cidade de Jerusalém, o pecado era abundante, era gritante. E hoje a gente vive isso também, né? O pecado, ele tem tomado uma proporção no nosso mundo que nos deixa de cabelo em pé. Então, creio que o Senhor, assim como ficou aborrecido, chateado com Jerusalém, deve estar conosco, certo? Porque a nossa cidade, a nossos países, o mundo está assim, cheio de pecado mesmo. Ele continua: na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. 8. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. Nós sabemos que nós já lemos o livro de Isaías, que esse mundo em que nós vivemos, o Brasil, o mundo, ele vai chegar a esse fim de ficar sem ninguém de novo. Assim como era no princípio da criação, lembra? Sem forma vazia. Só vai existir a nova Jerusalém, lembra? 4. O castigo por causa do pecado. 9. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Né? Então, nós devemos cuidar de salvar, de ensinar, de esclarecer todos que você puder, todos ao seu redor.
ame e transforme a vida das pessoas. 10. Eu respondi, com quem devo falar? Jeremias falando. E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Jeremias falando. Hoje a gente pensa isso, né? Que a gente grita, fala que Jesus está voltando, que a gente precisa se consertar, que a gente precisa aceitar Jesus, mas as pessoas não nos ouvem, as pessoas não nos entendem, porque o pecado, ele cega. O pecado deixa a gente surdo, cego. A gente não consegue ver as coisas, a gente não consegue perceber o perigo que o pecado nos traz. Então Jeremias tinha essa preocupação. Sim, eu vou falar e quem vai me ouvir? Hoje também a gente tem essa preocupação, né? Eles taparão os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. 11. Ó Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Né? Então, lembra que Jeremias sofria porque ele estava vendo a destruição que vinha na frente. Ele era um profeta, ele via através de visões tudo que ia acontecer de mal e ele sofria. E ele dizia que ele estava explodindo de tanta ira do Senhor que ele via que ia acontecer de ruim, e as pessoas não queriam acreditar em Jeremias. Não queriam acreditar que precisavam adorar o verdadeiro Deus. Hoje vivemos isso também, né? A gente vive gritando, falando aos quatro cantos que Jesus está voltando, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não acreditam em nós, né? Acham que é tudo balela. Como eu já falei aqui, volto a dizer, né, lá no meu canal, no YouTube, Ranilde Bar, você vê as outras mensagens. Lá a gente já falou a respeito disso, que as pessoas não querem saber de Deus. E a gente fala, parece que a gente está falando besteira. E louvado seja o nome do Senhor. Volto a dizer que eu escutei que Jesus estava voltando desde quando eu era criança. E hoje eu sei que como foi maravilhoso que Jesus não veio quando eu era criança. Sabe por quê? Porque aceitei a Cristo com 21 anos. Ou seja, eu não ia morrer com Cristo. E isso é uma separação eterna. Então eu trago para você, louvado seja o nome do Senhor, que Ele ainda não voltou. Né? Que você ouve, mas que isso ainda não aconteceu. Porque há uma chance de você vir para Jesus, aceitar, viver com Ele, fazer a vontade dEle, que é maravilhosa para mim e para você. Aí ele continua dizendo assim: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiro e também os velhinhos. Então, quando aquela cidade de Jerusalém foi atacada, boa tarde, Tonico, boa tarde, Marilúcio, boas férias, estamos aqui em férias, né? Ele fala que todo o povo foi escravizado, das crianças até os velhos, dessa Jerusalém. 12, com a permissão de Deus. Por quê? Porque a cidade estava muito violência e o pecado superabundava naquela época. Por isso que tudo isso ia acontecer. 12, estamos lendo Jeremias 6:12. As casas deles ficarão para outros e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então Deus estava aborrecido, colocando Jeremias para falar que ele ia castigar aquele povo por ser desobediente. 13. O 13 diz assim: todos ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Olha, 13. Estamos vivendo isso, né? Ele diz que tanto pessoas pobres como ricas enganam as outras, verdade pura. E ele ainda diz aqui que os profetas e os sacerdotes, que são as pessoas escolhidas por Deus para guiar o povo, eles também enganavam as pessoas naquela época. E hoje, também estamos vivendo isso. Enganando as pessoas. 14, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. A gente vê isso, né? Em algumas denominações, onde o amor pelo próximo, pela vida da outra pessoa,
é nada, né? Que as pessoas só querem extorquir e não querem acolher. Tem vários e N exemplos de situações em que as pessoas se congregam em algumas igrejas e quando morre ninguém nem conhece quem foi, nem sei quem é essa mulher, entendeu? Então, vamos ficar alerta, certo? Você que é membro de alguma igreja, você precisa fazer parte do corpo, né? Você precisa estar numa igreja que realmente te ama, que realmente cuida de você, né? Que se preocupa com você. Porque, olha, desde lá do passado tinha líderes que só queriam extorquir, não é diferente isso hoje. E que não se importavam com os outros. Existia isso lá e existe isso hoje, aqui. Então, a Bíblia ela é muito atual. Vamos lá, continuando. 15. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não. Ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como outros têm caído. Ou seja, você que está enganando, achando que tá por cima, cuidado, porque o Senhor tá te vendo. E a tua queda é certa, tá bem aqui. Outros têm caído. Então, essas pessoas que tiram vantagem de pessoas para enriquecer, elas vão cair, diz a palavra de Deus. E aleluia, porque o nosso Deus é justo. Ele peleja por nós. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, Senhor, falei. Então, Deus falando que quando ele castiga, sai de baixo. Sai de baixo, nós já falamos isso. Mude, se transforme. Seja realmente uma ovelha obediente para que você não precise passar pelo estreito, passar pelo deserto, né? O povo de Deus, quando foi liberto de Jerusalém, ele passou por um deserto, né? E nós, servos de Deus, passamos por desertos, né? Por dificuldade, para que a gente realmente seja crente da goela para dentro. Eu que o diga, viu? Que já falei aqui que Deus fez isso comigo em 2014. Israel rejeita o caminho de Deus. Olha só, Israel, o povo de Israel, rejeitando os caminhos de Deus. Hoje, não só o povo de Israel rejeita o caminho de Deus, mas muitas pessoas no Brasil, no Pará, em qualquer lugar desse mundo, está cheio de gente rejeitando os caminhos do Senhor. A minha oração hoje é que você que está me ouvindo aí, que vai me ouvir, que vai me ver, que você não seja como Israel, que rejeita o caminho de Deus. Olha o que ele vai falar aqui, vamos lá. Jeremias 6,16. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Ande nesse caminho e vocês terão paz. Qual é o melhor caminho? Você sabe? É o caminho com Deus. É o caminho que leva a Deus. E qual é o caminho? É Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz em João 3,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, sabe o que é ninguém? É ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, como é que a gente pode chegar até Deus? Através de Jesus, de aceitar a Jesus, porque Jesus é o caminho, que ele fala aqui, ó. Ande neste caminho e vocês terão paz. Então, andando com Jesus, quando você aceita, aí sim você terá a paz. A paz que excede todo entendimento, que as pessoas não entendem. É uma paz interior. É uma paz assim, que a gente não sabe explicar. Eu não sei explicar. Só sei que é bom demais, né? E eu vou dizer parafrasear uma frase que todo mundo fala aí, que pode ser até meio clichê, né? Que diz assim: se eu soubesse que era bom estar com Deus, eu já tinha aceitado a Cristo há muitos anos. Todo mundo fala isso e isso é uma verdade. Creia nisso. Dá-nos caminhos que está de paz. Tá, vamos lá. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Deus, 17, Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das
cornetas. Mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. 18. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Então você que despreza a palavra de Deus, você que não anda nos caminhos de Deus, saiba que você, com isso, você deixa Deus irado. Irado. 20. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá, ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com os seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Então, a ira de Deus, assim, é tremenda, né? Deus nos livre da sua própria ira. 22. O Senhor Deus diz: um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação está se preparando para a guerra. 23. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vão montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. 24. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficarão moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. 25. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte, né? Então, estava um terror caótico naquela época e não tinha pra onde fugir. O povo de Deus, nós vamos chegar nesse dia também, em que a ira de Deus vai se concretizar aqui nessa terra e não vai ter para onde correr. Viu? A palavra de Deus fala disso. 26. Deus diz ao seu povo como sinal de tristeza: vistam roupas feitas de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. 27. Jeremias. Boa tarde, Arlen Carneiro, meu advogado. Vamos lá. Jeremias, ponha o meu povo à prova. Não, vamos lá. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. 27. Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. 28. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. 29. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata, a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, Senhor, os rejeitarei. Ou seja, ele está falando aqui nesse finalzinho, né, que por mais que ele prove, hoje em dia a gente não tem essa noção, né, de quem realmente é de Deus e quem não é. Mas quando a gente lê e vê as atitudes, dá pra gente ter uma... Como é que te fala? Dá pra gente ter assim, mais ou menos achar, né? Que
que é certo ou errado. A gente consegue ter essa visão se a gente estuda a palavra de Deus, se a gente não se deixa ser enganado, se a gente realmente devora a palavra de Deus, vê, conversa, tenta aprender, a gente acaba sendo esclarecido de várias coisas que a gente vê erradas aí no mundo evangélico e no mundo como um todo, né? Não só existem evangélicos errados, mas existe um povo todo agindo de má fé, com ou sem Cristo, né? E aí ele fala que é como a prata, não dá, né? Por mais que Deus prove a gente com situações, só mesmo no juízo final é que vamos saber quem é quem, né? Quem é de Deus e quem não é. A minha oração hoje é que sejamos aprovados por Deus e que não sejamos como Israel que rejeitou os caminhos do Senhor. Vamos orar nesse momento. Tá uma tarde linda, tem lugar aí que tá super frio, as pessoas estão passando mal. E nós estamos num dia assim maravilhoso de sol, de verão, de férias. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por ela existir. Obrigado por eu poder ler. Obrigado por poder compartilhar. Obrigado porque o Teu Espírito nos usa, Senhor, e nos capacita a falar aquilo que Tu queres. Que essas palavras, Senhor, de Jeremias 6 venham habitar no coração de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que Tu faça com que eles entendam que o único caminho certo é Jesus Cristo. Tua palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que é o próprio Jesus. Então, o meu pedido hoje ao Espírito Santo de Deus é que os ouvintes e que vão ouvir e ver também essa mensagem, Senhor, possam ser tocadas e ser esclarecidas, que eles possam enxergar o pecado, Senhor. Que eu sei que quando nós não temos a Cristo, nós não conseguimos enxergar. Eu vivia isso, então eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu venhas a tirar todos os tampões do ouvido e dos olhos, Senhor, para que as pessoas possam ouvir e entender o Teu amor. Muito obrigado por um dia ter me alcançado. Muito obrigado por ter me provado. Muito obrigado, Senhor, por estar preocupado com a minha vida a cada dia. Obrigado pelo amanhecer. Obrigado por tudo, Senhor, que Tu tens me dado. Obrigado pela minha família, meu esposo, meus filhos, Senhor, a nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todos que vão ouvir essa mensagem, Senhor, e nos guarda. E não deixa que sejamos como Israel, que desprezou os Teus caminhos. Que possamos nunca, Senhor, nos desviar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, boa tarde e até amanhã, se Deus nos permitir e der para fazer, porque além de acordar, às vezes tem que dar tempo, né? E a vida é corrida. Mas a gente está nesse propósito, viu? E eu vou tentar ler, sim, toda a Bíblia com você, viu? Um beijo, uma boa tarde. Fique com Deus.